Método, com Carlos Andreasa. Lembrando que a nossa Mônica Bergamo está de férias a partir de hoje, volta só no ano que vem, portanto, hora de conversar com Carlos Andreasa. O assunto do Andreasa de hoje é a última do Supremo. Andreasa, bom dia para você. Fala, Megali, Carla, Sheila, ouvinte querido, bom dia. É chuva no Rio, hein, Andreasa? Chovendo bastante, tem alguém tomando banho no estúdio. Tá tudo embaçado. Não, tá chovendo bastante, mas a temperatura chove, não é a melhor coisa. Mas a temperatura baixando com isso para tons civilizados melhorou o meu humor nesta manhã de segunda-feira, Luiz Megali. Megali, é o seguinte, em primeiro lugar, é preciso dizer e valorizar a pressão da sociedade e também da imprensa, também nossa aqui, para que o Supremo Tribunal Federal não aprovasse o que chamei de golpe de Davi Alcolumbre, sendo até injusto, porque Davi Alcolumbre só poderia ter o desejo golpista, a tara golpista, sem qualquer efeito, não fosse a adesão oportunista de 5 ministros do Supremo Tribunal Federal. 5 ministros do Supremo Tribunal Federal falaram para nós, informaram a sociedade de que sim, se pode ignorar o texto claro expresso da Constituição Federal, no caso, o parágrafo 4º do artigo 57. Rasgaram, ou tentaram rasgar, tentaram aplicar um golpe, né? Não conseguiram. E, é claro, ninguém aqui sabe se a pressão da sociedade objetivamente fez algum ministro mudar de voto, né? E eu também não vou dar vazão à especulação. Eu estou dizendo aqui que vale a pena se indignar, que a gente não pode perder a capacidade de se indignar e que a pressão resulta. E aqui fala alguém que é bastante crítico da voz das ruas atuando dentro do Supremo Tribunal Federal, condicionando voto de ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas nesse caso, a voz das ruas foi pela leitura explícita, óbvia, do texto constitucional. Eu quero lembrar também que alguns dos garantistas de hoje, no caso da defesa da vedação expressa na Constituição à reeleição de presidentes da Câmara e do Senado na mesma legislatura, que muitos desses que agora são garantistas foram os rebolativos, para usar uma expressão que a Carla Bigato gosta, ontem. Vamos lembrar do caso da discussão sobre prisão após condenação em segunda instância. O texto constitucional é muito claro a meu ver, inclusive, fato, cláusula pétrea não pode ser modificada, mas o texto constitucional é muito expresso ao determinar que não pode prender após condenação em segunda instância. Naquela ocasião, muitos foram os tais mutantes, né, os defensores da mutação constitucional. Esses que eram mutantes em 2019, agora aparecem como garantistas. Os que são hoje os mutantes, os pela mutação constitucional, eram os garantistas de ontem, com exceções. Nesses dois casos, se mantiveram originalistas, garantistas, apenas 2 ministros, né? O Celso de Mello não está mais aqui no plenário para ser avaliado, mas Rosa Weber e Marco Aurélio Mello foram os únicos que mantiveram a linha vale o que está escrito. Eu queria falar sobre essa discussão de mutação constitucional, bastante simples, porque está na boca de todo mundo, para tentar explicar para o nosso ouvinte. Tem uma passagem do voto do ministro Gilmar Mendes, inacreditável, muito engenhoso, hein? Brilhante. O ministro Gilmar Mendes é uma mente brilhante. Mas uma passagem muito engenhosa do ministro, que diz o seguinte, o voto vale tudo. É um voto que tem a pretensão de poder valer tudo. Cabe tudo nessa sentença aqui, vejam. Abro aspas para o ministro Gilmar Mendes. O afastamento da letra da Constituição pode muito bem promover objetivos constitucionais de elevado peso normativo.
O ministro está dizendo aqui que, falando em português, que ignorar o que está escrito na Constituição algumas vezes promove a Constituição, algumas vezes é bom para a Constituição, algumas vezes faz a Constituição avançar. É isso que está dito, e isso que é usado por todos eles, dependendo da circunstância. Né? No caso da mutação constitucional, a articulação engenhosa do ministro Gilmar Mendes passou pelo seguinte: em 1997, por meio de emenda constitucional, o Congresso Nacional decidiu que seria possível a reeleição, uma vez, de chefes do Executivo, a partir do presidente da República. Isso foi o que assentou, naquela ocasião, o Congresso. Segundo o ministro Gilmar Mendes, sob a lógica dessa mutação constitucional, aquela situação gerou uma assimetria, gerou uma situação de diferenças, considerando também o fato de que os presidentes da Câmara e do Senado estão na linha sucessória, causou uma assimetria que se precisaria consertar. Se, naquela ocasião, se determinou a reeleição para o Executivo, buscando equilibrar as coisas, buscando a simetria, agora faria sentido o entendimento da Constituição, sem ler a Constituição, que autorizaria as reeleições. Foi isso que Gilmar Mendes propôs, e isso que foi acompanhado por outros 4 ministros, com Cássio Nunes Marques com uma pequena divergência. Ocorre, e o ministro Barroso foi muito correto nesse ponto do seu voto, o ministro lembrou que esse parágrafo 4º do artigo 57 já foi objeto de emenda constitucional depois de 97, em 2006. Em 2006 se mexeu nesse dispositivo. E o parlamentar, eu não estou nem falando da ideia original do Constituinte, lá de 88, conforme a gente, inclusive, está vendo agora nas notas taquigráficas que circulam aí, expressamente determinou que assim fosse, vedando a reeleição na mesma legislatura. Mas em 2006, agora ontem, se mexeu nesse dispositivo, no parágrafo 4º do artigo 57, e, no entanto, não se mexeu no texto sobre a reeleição, se manteve a vedação. Então, não há o que comemorar. Sim, a pressão da sociedade atuou, sem dúvida, para que a Constituição não fosse ainda mais rasgada. Mas não há o que comemorar quando nós temos 5 ministros da nossa Suprema Corte dizendo que, usando essa lógica mutante, que se pode fazer a rigor o que quiser com a Constituição Federal. Porque esse texto que eu li aqui do ministro Gilmar Mendes, nesse texto cabe tudo, consegue-se fazer tudo com a Constituição. Então, um sinal muito ruim para nós, pelo menos agora, controlado. Mas, não tenham dúvida, outras cenas como essas de tentativa explícita de esculhambar a Constituição Federal, nós veremos cada vez com maior frequência, pessoal. A gente, pelo menos, tenta explicitamente melhorar a semana aqui do nosso ouvinte pela música que sempre nos salvará, Andreasa. Isso aí é Quais. Tem uma versão ótima do Zeca Pagodinho, mas essa eu escolhi do Marquinhos Satã. É a Constituição Federal cantando para os ministros que a tentaram derrubar. Quais. Tá amarrado, Andreasa. Boa semana, um beijo até amanhã. Aqui não! Beijo. Mamãe beijou, não é diferente dos que você matou, como carambola por aí. E quais, é meu debochado modo de sorrir.